rebeldes, desordenados, mas lentamente preparada para ter ordem e disciplina, autodisciplina e razão. Tudo isso é interesse à coroa, que se tornou o centro do Estado, ou até o próprio Estado. A era do absolutismo. Nos primeiros séculos do feudalismo, no período medieval, o rei era apenas o primeiro entre os iguais. Governava com o consentimento da nobreza e dela dependia para fazer a guerra e concluir a paz. No feudalismo, a vida política das nações foi marcada pela fragmentação do poder, ou seja, a existência do governo descentralizado. Dizia-se que o rei reinava, mas não governava. A luta dos reis terminou no século XV e XVI, quando houve a subordinação da nobreza ao poder real. Para isto, ocorreu a formação dos estados nacionais, quando desapareceram os feudos e surgiram os países unificados sob o mesmo idioma e o mesmo monarca. Uma série de fatores econômicos e sociais, como o surgimento da burguesia e o fortalecimento do comércio, favoreceu para a concentração do poder na figura do rei. A ideia absolutista firmou-se com a concessão aos monarcas e a atribuição da majestade e com a submissão das igrejas católicas e protestantes ao controle do soberano. Inclusive, a própria Igreja Católica passou a legitimar os poderes conferidos aos reis. O que caracteriza o absolutismo é a ausência completa de limitações ao exercício do poder. Não há sistema que regule relações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, estando estes acumulados na pessoa do rei. Ao contrário disto, nas democracias modernas, os três poderes convivem, ou pelo menos deveriam conviver, de forma equilibrada, cada um com sua devida função. Presidentes, governadores e prefeitos correspondem ao executivo. Senadores, deputados e vereadores formam o legislativo. Os juízes constituem o judiciário. No absolutismo, as leis estão sempre à mercê da vontade do governante, que pode alterar sem aprovação de qualquer órgão público. O sistema encontrou sua mais fácil, fiel representação nos reis europeus do século XVII e XVIII. O soberano possui de direito e de fato a soma total dos atributos do poder legislativo, criava leis, julgava, nomeava e demitia, instituía e cobrava impostos, organizava e comandava as forças armadas, o exército. Nicolau Maquiavel, pensador italiano e renascentista, escreveu o livro O Príncipe e revolucionou a teoria do Estado e criou as bases da ciência política. Estudou com objetividade os meios e fins da ação política, com base na observação estrita de sua realidade, separando igreja e política e afastando a ideologia medieval. Elaborou assim uma teoria política realista e sistemática. Maquiavel foi o primeiro teórico moderno, o primeiro técnico da política. Descreveu o cinismo e a corrupção dos políticos e escreveu abertamente como os governantes deveriam agir para se perpetuar no comando. Acabou fornecendo instruções aos reis, interessado em conquistar e se manter no poder. Dizia que o ser humano tem a natureza ruim. É comum associar a seguinte frase ao seu pensamento: os fins justificam os meios. Thomas Hobbes.
escreveu a obra O Leviatã, em que expõe sua filosofia política. Segundo o filósofo, a primeira lei natural do homem é a da autopreservação, que o induz a impor-se sobre os demais. Por isso, a vida seria uma guerra de todos contra todos, no qual o homem é o lobo do homem. Homo homini lupus. O homem teria uma natureza maléfica. O egoísmo seria um sentimento próprio de todo ser humano. Para construir uma sociedade organizada, o homem tem que renunciar a parte de seus direitos e estabelecer um contrato social, garantido pela soberania. Esta soberania, para ser efetiva, tem que recair sobre uma só pessoa, uma monarquia absoluta. Somente um rei absoluto poderia controlar o Leviatã, ou seja, o monstro autodestrutivo representado pelas massas, o povo. Contudo, é importante notar que, ao contrário dos autores que precederam, para Rawls, a fonte do poder monárquico não residia no direito divino, mas na manutenção de um contrato social. Jacques Bossuet, bispo francês, escreveu a obra Política extraída das próprias palavras das Sagradas Escrituras, na qual afirmava que todo governo legalmente constituído é expressão da vontade divina. Nessa obra, publicada postumamente em 1709, defendia a monarquia absoluta, mas frisava a responsabilidade do rei para com os súditos. O termo iluminismo, movimento intelectual ocorrido no século XVIII na França, se refere à luz que, segundo os intelectuais daquela época, no século XVIII, iluminaria a mente dos homens. Assim, descobrir uma nova maneira de organizar a sociedade. De maneira geral, é bastante correto dizer-se que o iluminismo foi a base ideológica para novos comerciantes, a chamada burguesia, classe social que passou a combater o antigo regime. É dito que os principais precursores do iluminismo foram René Descartes e Isaac Newton. Físico, descobriu a lei da gravidade. Descartes forneceu as bases do racionalismo, um tipo de pensamento que, ao contrário da filosofia das antigas civilizações, considera importante qualquer exercício intelectual, e inclusive pretende suportar cada um deles sem estabelecer nenhum critério de valor. Enquanto a Inglaterra se iluminava com a Revolução Burguesa, com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, a França se escurecia cada vez mais. Foi lá onde o absolutismo se concentrou em maior força, mas também foi lá onde o iluminismo mais brilhou. Questão de ação e reação, como diria Newton. John Locke foi o que chamamos de economista. No seu livro Segundo Tratado do Governo Civil, ele estudou a relação do Estado-governo com a sociedade como um contrato de direitos. É considerado, junto com Adam Smith,
o fundador do liberalismo econômico, que pregava a não interferência do Estado na economia. Nessas ideias estava a semente do fim da mentalidade mercantilista, governos absolutistas no comando da economia, das nações colonialistas como Portugal e Espanha. É atribuída a Gournay, outro pensador liberal, a frase que marcou a teoria do liberalismo econômico: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo. Voltaire defendia a educação dos reis e a monarquia esclarecida, reis com ideias iluministas. Ele avesso ao poder da Igreja e a favor do Estado de Direito e da liberdade de expressão. Dele seria a ideia: não concordo com uma palavra do que dizem, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Representando a importância das suas ideias para o movimento iluminista. Essas ideias podem ser expressadas atualmente como o direito de liberdade de expressão e o direito da presunção de inocência. Sentado bem no canto direito da tela, de casaco escuro, está o Barão de Montesquieu. Montesquieu estabeleceu em termos modernos o poder do Estado em três partes: no executivo, judiciário, legislativo. Ele nada inventou, pois podemos encontrar esse modelo em sociedades muito antigas, como em Roma ou em Grécia. Montesquieu não era contrário ao poder monárquico, mas contra o absolutismo dos reis. Voltando à obra, em pé à esquerda está representado Jean-Jacques Rousseau, um dos pensadores mais originais do iluminismo. Era um crítico do antigo regime. Ele defendia o direito dos votos à criação de governos populares. Foi, sem dúvida, o precursor do populismo. A capacidade de manobrar a sociedade através de discursos que pretendem agradar interesses muitas vezes conflitantes. Ao contrário, Rousseau dizia: o homem nasceu bom, é a sociedade que corrompe. Na tela também tem dois homens. Eles são a representação de Diderot e d'Alembert. Juntos realizaram a organização e publicação da enciclopédia. No total, a obra contava com 28 volumes, formada por 718.000 verbetes e 2.885 gravuras. Para reunir tudo isso, levaram 21 anos e contaram com a ajuda de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, entre outros filósofos e estudiosos. O propósito dos autores era elaborar um quadro geral dos conhecimentos humanos em todos os campos do saber. Desde então, várias enciclopédias foram publicadas. Até mesmo a internet tem as suas enciclopédias, como a Wikipédia. E claro, como de costume, pelo seu propósito de distribuir conhecimento e ideias, Diderot e d'Alembert foram perseguidos e acusados de vários crimes pela Igreja e pelo rei absolutista. Mais de 200 anos se passaram e os desejos, ideias e motivações dos iluministas não se concretizaram totalmente. Ainda estamos cercados por trevas, e se você não acender a luz do saber, ela te consumirá, não só por dentro, mas por fora e ao seu redor. Está nas suas mãos o dever de manter essa luz acesa, a luz do conhecimento, a luz do pensamento científico, a luz da razão. Não deixe que essa luz se apague.